Caio. A Companhia Americana Industrial de Ônibus Caio foi criada em dezembro de 1945, em São Paulo, SP, pelos irmãos Piedade Gonçalves, proprietários de uma revenda Ford, e por José Massa, imigrante italiano chegado ao Brasil em 1924, que viria a assumir o controle da sociedade 12 anos após sua fundação. José Massa trabalhara durante 18 anos na Grace. Sua experiência, aliada à avidez por mais ônibus no Brasil de pós-guerra, fez com que a produção da empresa crescesse rapidamente, já em 1946 sendo construídas 146 carrocerias e 319 no ano seguinte. A estrutura de todas elas era de madeira de lei, cabriúva, com acabamentos em cedro e embuia, externamente revestida de chapas de aço. O piso também era de madeira, recoberto de linóleo, e as poltronas estufadas em couro. 200 metros cúbicos de toras eram utilizadas por mês. Só em 1952 a Caio produziria sua primeira carroceria totalmente metálica, com estrutura construída com perfis de aço em U, com abas e chapeamento externo ainda em aço. Primeiro chassi brasileiro com motor traseiro. Já no ano seguinte, 1953, num ato de ousadia, a empresa apresentou um chassi de fabricação própria, construído segundo o projeto e sob licença da italiana Sica, equipado com motor FNM nacional. Este foi seguramente o primeiro chassi de ônibus com motor traseiro fabricado no país, utilizando-se das instalações da Sermava adquiridas em 1948. A Caio fabricaria cerca de 300 de unidades até 1964. Esta foi uma época de importação indiscriminada de chassis, das mais variadas marcas e modelos, na maior parte das vezes caminhões sem cabine sobre os quais se montavam carrocerias para o transporte de pessoas. Mesmo os caminhões pesados da FNM, o único fabricante brasileiro de veículos de então, foram muito utilizados na construção de ônibus. Foi marcante, portanto, a iniciativa da Caio fabricar um chassi especialmente projetado para o transporte de passageiros, muitos anos antes da implantação oficial da produção de veículos no país. Sica, fabricante italiano dos chassis da marca Sicar. Empresa estatal fundada em 1949, a Sica também se dedicou à fabricação de carrocerias. A partir da década de 70, após longos anos de colaboração com a Fiat, passou sucessivamente a integrar os consórcios de fabricantes de ônibus Imbus, Bredabus e Bredamenaribus. Em 1990, sua unidade de fabricação de carrocerias foi adquirida pela Iveco, deixando de existir como marca. A Sica passou a atuar como mera colaboradora no projeto de chassis e no fornecimento de componentes para o ônibus e veículos militares fabricados pela Iveco. Na mesma época do lançamento do chassi Sicar, a Caio renovou completamente sua linha de carrocerias, melhorando o acabamento e modernizando o desenho, que adotou linhas mais aerodinâmicas, superfícies curvas e vigias envolventes nas extremidades dos para-brisas. Com isto, seus carros perderam o ar artesanal de antes e pela primeira vez se aproximaram, em design, do que havia de mais atualizado no exterior. Este foi o modelo posteriormente conhecido como Fita Azul. Essa carroceria teve vida longa e sobreviveu, sem grandes modificações, até o final da década. Foi ela que consolidou a marca Caio como fabricante de veículos resistentes e confiáveis. Foram muitos os chassis vestidos por ela, com motor dianteiro, central ou traseiro, desde os Leyland Arclo ingleses até os primeiros Mercedes-Benz importados da Alemanha. Eram ônibus voltados para o transporte urbano, intermunicipal, rodoviário e, até, utilizados como baús de mudança. Com aquele modelo, a Caio assistiu à inauguração da indústria automobilística brasileira e com ele encarroçou os primeiros chassis nacionais. Um dos usos mais originais do Fita Azul foi como papa-filas. Em 1955, com protótipo construído sobre chassi trivelato, no ano seguinte foi testado no Rio de Janeiro e fornecido à CMTC de São Paulo, numa série de 50, como tentativa improvisada pelas prefeituras das duas metrópoles, de solução da grave crise de transporte de passageiros que ambas as cidades, em crescimento acelerado, padeciam havia anos. O veículo era uma solução tosca, agora um semi-reboque maçaria encarroçado como o ônibus, tracionado por um cavalo mecânico FNM que, por sua vez, podia receber cabine da própria Caio. Com capacidade para 60 passageiros sentados e 140 de pé, o Papa Filas era tido como o maior veículo para transporte
coletivo construído na América do Sul. O conjunto, entretanto, era desconfortável, lento e de manejo urbano extremamente difícil, levando ao seu abandono em apenas 3 anos. Em 1956 foi inaugurada a fábrica brasileira da Mercedes-Benz. O chassi de seu primeiro produto, o caminhão L-312, foi amplamente utilizado para a montagem de lotações. A Caio viria a fornecê-los em grande quantidade, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. Em 1958 a Mercedes lançou o LP-321, primeiro chassi urbano brasileiro composto de comando avançado, e a Caio seria a primeira empresa do país a encarroçá-lo. Sua relação com a Mercedes-Benz se estenderia, naquele ano, ao fornecimento das primeiras cabines para os novos caminhões da marca, fabricadas à razão de 30 unidades diárias. Bossa Nova e Jaraguá. Os primeiros grandes sucessos em 1960 a Caio lançou o modelo Bossa Nova, radicalmente diferente dos anteriores, uma carroceria com janelas largas, vidros deslizantes e para-brisas panorâmicos. Com ele a empresa definitivamente abandonava os para-brisas planos e a sequência de pequenas janelas quadradas de guilhotina nas laterais. Esta foi a primeira carroceria dita tubular da empresa, feita com chapas estampadas em dupla U. Inicialmente fabricado com colunas verticais, logo a modelo Bossa Nova assumiria colunas inclinadas, acompanhando o estilo então em moda. Com base nos componentes do Bossa Nova, Caio também projetou um modelo rodoviário, o Papa Léguas, imponente carroceria monobloco com mecânica GM Colt, montada em plataforma com motor traseiro construída pela própria Caio. O ônibus foi produzido a pedido do Expresso Brasileiro, uma das maiores operadoras de transporte rodoviário de então, com o objetivo de dar sobrevida à sua frota de ônibus norte-americanos GM Odic-210, cuja estrutura já exigia intervenções mais profundas. O Bossa Nova também serviu de base para a fabricação de um razoável número de trólebus, colocados em operação em São Paulo, São Carlos, Araraquara, Belo Horizonte e Recife. Para Araraquara foi vendido um trólebus em 1962, com chassi FNM e sistema elétrico e controles Ansaldo. Os trólebus de Recife, apresentados no terceiro Salão do Automóvel, foram fornecidos em 1963. Equipados com componentes elétricos Vilares, tinham 12,2 metros de comprimento e capacidade para 120 passageiros. Foram os maiores até então fabricados no país. Um dos usos mais originais do Fita Azul foi como Papa-filas. Em 1955, com protótipo construído sobre chassi trivelato, no ano seguinte foi testado no Rio de Janeiro e fornecido à CMTC de São Paulo, numa série de 50, como tentativa improvisada pelas prefeituras das duas metrópoles, de solução da grave crise de transporte de passageiros que ambas as cidades, em crescimento acelerado, padeciam havia anos. Veículo era uma solução tosca, agora um semi-reboque maçaria encarroçado como ônibus, tracionado por um cavalo mecânico FNM que, por sua vez, podia receber cabine da própria Caio. Com capacidade para 60 passageiros sentados e 140 de pé, o Papa-filas era tido como o maior veículo para transporte coletivo construído na América do Sul. O conjunto, entretanto, era desconfortável, lento e de manejo urbano extremamente difícil, levando ao seu abandono em apenas 3 anos. Em 1956 foi inaugurada a fábrica brasileira da Mercedes-Benz. O chassi de seu primeiro produto, o caminhão L-312, foi amplamente utilizado para a montagem de lotações. A Caio viria a fornecê-los em grande quantidade, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. Em 1958 a Mercedes lançou o LP-321, primeiro chassi urbano brasileiro composto de comando avançado, e a Caio seria a primeira empresa do país a encarroçá-lo. Sua relação com a Mercedes-Benz se estenderia, naquele ano, ao fornecimento das primeiras cabines para os novos caminhões da marca, fabricadas à razão de 30 unidades diárias. Bossa Nova e Jaraguá. Os primeiros grandes sucessos em 1960 a Caio lançou o modelo Bossa Nova, radicalmente diferente dos anteriores, uma carroceria com janelas largas, vidros deslizantes e para-brisas panorâmicos. Com ele a empresa definitivamente abandonava os para-brisas planos e a sequência de pequenas janelas quadradas de guilhotina nas laterais. Esta foi a primeira carroceria dita tubular da empresa, feita com chapas estampadas em dupla U. Inicialmente fabricado com colunas verticais, logo a modelo Bossa
Nova assumiria colunas inclinadas, acompanhando o estilo então em moda. Com base nos componentes do Bossa Nova, Caio também projetou um modelo rodoviário, o Papa Léguas, imponente carroceria monobloco com mecânica GM Colt, montada em plataforma com motor traseiro construída pela própria Caio. O ônibus foi produzido a pedido do Expresso Brasileiro, uma das maiores operadoras de transporte rodoviário de então, com o objetivo de dar sobrevida à sua frota de ônibus norte-americanos GM Odic-210, cuja estrutura já exigia intervenções mais profundas. O Bossa Nova também serviu de base para a fabricação de um razoável número de trólebus, colocados em operação em São Paulo, São Carlos, Araraquara, Belo Horizonte e Recife. Para Araraquara foi vendido um trólebus em 1962, com chassi FNME. Sistema elétrico e controles Ansaldo. Os trólebus de Recife, apresentados no terceiro Salão do Automóvel, foram fornecidos em 1963. Equipados com componentes elétricos Vilares, tinham 12,2 metros de comprimento e capacidade para 120 passageiros. Foram os maiores até então fabricados no país. Um dos usos mais originais do fita azul foi como Papa-filas, em 1955, com protótipo construído sobre chassi Trivelato. No ano seguinte foi testado no Rio de Janeiro e fornecido à CMTC de São Paulo, numa série de 50, como tentativa improvisada pelas prefeituras das duas metrópoles, de solução da grave crise de transporte de passageiros que ambas as cidades, em crescimento acelerado, padeciam havia anos. O veículo era uma solução tosca, agora um semi-reboque maçaria encarroçado como o ônibus, tracionado por um cavalo mecânico FNM que, por sua vez, podia receber cabine da própria Caio, com capacidade para 60 passageiros sentados e 140 de pé. O Papa-filas era tido como o maior veículo para transporte coletivo construído na América do Sul. O conjunto, entretanto, era desconfortável, lento e de manejo urbano extremamente difícil, levando ao seu abandono em apenas 3 anos. Em 1956 foi inaugurada a fábrica brasileira da Mercedes-Benz. O chassi de seu primeiro produto, caminhão L-312, foi amplamente utilizado para a montagem de lotações. A Caio viria a fornecê-los em grande quantidade, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. Em 1958 a Mercedes lançou o LP-321, primeiro chassi urbano brasileiro composto de comando avançado, e a Caio seria a primeira empresa do país a encarroçá-lo. Sua relação com a Mercedes-Benz se estenderia, naquele ano, ao fornecimento das primeiras cabines para os novos caminhões da marca, fabricadas à razão de 30 unidades diárias. Bossa Nova e Jaraguá, os primeiros grandes sucessos. Em 1960 a Caio lançou o modelo Bossa Nova, radicalmente diferente dos anteriores, uma carroceria com janelas largas, vidros deslizantes e para-brisas panorâmicos. Com ele a empresa definitivamente abandonava os para-brisas planos e a sequência de pequenas janelas quadradas de guilhotina nas laterais. Esta foi a primeira carroceria dita tubular da empresa, feita com chapas estampadas em dupla U. Inicialmente fabricado com colunas verticais, logo a modelo Bossa Nova assumiria colunas inclinadas, acompanhando o estilo então em moda. Com base nos componentes do Bossa Nova, Caio também projetou um modelo rodoviário, o Papa Léguas, imponente carroceria monobloco com mecânica GM Colt, montada em plataforma com motor traseiro construída pela própria Caio. O ônibus foi produzido a pedido do Expresso Brasileiro, uma das maiores operadoras de transporte rodoviário de então, com o objetivo de dar sobrevida à sua frota de ônibus norte-americanos GM Odic-210, cuja estrutura já exigia intervenções mais profundas. O Bossa Nova também serviu de base para a fabricação de um razoável número de trólebus, colocados em operação em São Paulo, São Carlos, Araraquara, Belo Horizonte e Recife. Para Araraquara foi vendido um trólebus em 1962, com chassi FNM e sistema elétrico e controles Ansaldo. Os trólebus de Recife, apresentados no terceiro Salão do Automóvel, foram fornecidos em 1963. Equipados com componentes elétricos Vilares, tinham 12,2 metros de comprimento e capacidade para 120 passageiros. Foram os maiores até então fabricados no país. Dessa vez o redesenho dos ônibus da Caio não demoraria tanto a chegar. Em 1963 foi lançada a linha Jaraguá, seu novo modelo urbano, com maior área envidraçada e estilo mais leve, bastante modernizado com relação ao anterior. Ao ganhar 2 anos depois nova grade dianteira e 4 faróis, o Jaraguá II
veio a ser o primeiro grande sucesso de vendas da marca. Em 1964, a Caio já era a maior fábrica de carrocerias do país, tendo fabricado mais de 10.000 ônibus desde sua fundação. Com capacidade de produção de 150 unidades mensais, apresentava uma ampla linha de produtos. Além do já tradicional urbano sobre chassis Mercedes-Benz L Piloto, com motor dianteiro, produzia carrocerias urbanas, rodoviárias e de turismo para os chassis Scania e para a plataforma Mercedes-Benz com motor traseiro, além de modelos mais rústicos, do tipo lotação, como o Mini Caio. Seu modelo de ponta era o rodoviário de luxo milionário, ao qual foi agregado, no Salão do Automóvel de Novembro, o Bandeirante, rodoviário para chassis convencionais Mercedes-Benz equipado com poltronas anatômicas reclináveis. Com 3 estágios de regulagem, pela primeira vez dispondo de apoios laterais para a cabeça. Em paralelo à administração da fábrica de carrocerias, desde o início da década os controladores da Caio se envolveram em alguns negócios paralelos, sempre no ramo dos transportes. Em 1960, adquiriram a principal empresa de ônibus urbanos da Baixada Santista. Em 1962, criaram uma subsidiária no Nordeste, a Caio Norte, em Jaboatão, PE, construída com recursos da Sudene, cuja linha de montagem com capacidade para 48 unidades. Barra-Mês viria a ser inaugurada no final de 1966. E em 1965, após a venda da Sermava, assumiram o controle da Única Auto Ônibus, operadora de transporte rodoviário entre o Rio e São Paulo. O ousado rodoviário Gaivota no Salão do Automóvel de 1966, ao apresentar o aerodinâmico Gaivota, a Caio jogava sua primeira cartada de uma longa série, jamais com sucesso. Aliás, na tentativa de ocupar uma fatia mais significativa no rentável mercado de ônibus rodoviários do país, dominado pela Ciferal e Elisiário e com penetração crescente da Nicola e Danielson. O novo ônibus foi mostrado no salão com as cores da Única. A Caio utilizou o evento e a extensa divulgação da imprensa para promover um intenso merchandising da transportadora que disputava a concorrida ligação entre o Rio e São Paulo com a Cometa e o Expresso Brasileiro, supridas então, com exclusividade, pela Ciferal e Nielson. Esta linha era servida pelos melhores ônibus disponíveis no país e verdadeira vitrine para o mercado nacional, tanto de serviços como de equipamentos. O objetivo mais forte da Caio, portanto, não era a mera conquista de passageiros, mas a utilização da Única como instrumento para a conquista do mercado de carrocerias rodoviárias. O Gaivota apresentava a última palavra em acabamento interno e conforto. 19 poltronas leito revestidas de plástico e veludo com regulagem em 6 posições, projetadas pela fabricante de sofás e colchões Probel, toalete, rádio e microfone. Serviço de bar com chamada individual para cada passageiro, luzes de leitura individuais, sistema de renovação de ar com ventiladores centrífugos e exaustores, cintos de segurança, cabine do motorista isolada com beliche, cortinas de veludo e vidros fumê. Na configuração normal comportava 38 passageiros. Projetado inicialmente para a aplicação sobre chassis Scania L-76 ou plataformas Mercedes O-326, logo seu fornecimento foi estendido a mecânicas menos nobres. O modelo foi fabricado até 1975, quase que exclusivamente para a Única. No V-Salão, em 1968, o Gaivota recebeu ampla grade de linhas horizontais e os 4 faróis redondos foram substituídos por 2 retangulares. As janelas laterais aumentaram em altura e também as lanternas traseiras foram ampliadas. Também no salão foi apresentada a nova carroceria urbana Bela Vista, que seria comercializada a partir do ano seguinte, com colunas inclinadas e teto plano seguindo as tendências da época. Aquele foi um ano de ótimos resultados para a empresa. Em agosto chegou a fabricar 126 unidades, um recorde latino-americano. Os 2 anos seguintes, entretanto, seriam de crise para o setor, a mais profunda pela qual passaria a indústria nacional de carrocerias e que levaria à falência a maioria dos pequenos fabricantes do país, dentre os quais a Sermava. A Caio foi das menos afetadas, mas no pior momento a produção foi quase 30% inferior à de 1968. Para ajudar a enfrentar a conjuntura negativa, a empresa começou a sondar o mercado de exportação, especialmente a América Latina, com modelos menos sofisticados, como o Mini Caio, mirando atrair novas faixas de consumidores. No salão de 1968,
1970 apresentou uma carroceria rodoviária mais simples, com teto em 2 níveis, chamada Cascavel. Também aproveitou a oportunidade para proceder à atualização estética do Gaivota, que teve o preço reduzido em 10%. A grande grade foi diminuída em altura e passou a integrar 4 faróis redondos. As cúpulas de fibra dianteira e traseira foram simplificadas, eliminando as abas protuberantes dos modelos anteriores. Foram aplicados 2 conjuntos de lanternas circulares na traseira e os para-brisas traseiros foram reduzidos em largura, resumindo-se a 2 vigias laterais divididas por ampla coluna central. Como aconteceu com diversas outras fábricas de carrocerias brasileiras, a década de 70 seria de grande crescimento. Também para a Caio, aumento das exportações, que em 1975 atingiriam 10% da produção total da empresa. Planos de nova fábrica, inicialmente em Guarulhos, SP, para atender exclusivamente ao mercado externo, projeto logo substituído por outro mais ambicioso, a construção de uma planta de maior porte em Botucatu, SP. Aquisição da encarroçadora cearense Pluma, em 1974, e da Carioca Metropolitana, em janeiro de 1976. Com esta que passou a chamar-se Caio Rio. Ironicamente, a Caio retomaria o controle da Serbava, que anos antes havia sido comprada pela própria Metropolitana. Segundo a Caio, o maior atrativo pela compra da Metropolitana não teria sido seus produtos, mas o fato da empresa carioca ser a maior concessionária Mercedes-Benz da região, assegurando-lhe o fornecimento regular de chassis. Aos 25 anos, maior encarroçadora da América Latina ao completar 25 anos, em 1971, quando atingiu 14.000 unidades fabricadas, a Caio já conseguira ultrapassar a devastadora crise do setor garbosamente, por sinal alcançando o posto de maior indústria de carrocerias da América Latina e quase monopolista no mercado de São Paulo, com mais de 95% dos fornecimentos. Naquele ano, tem comemoração pelo aniversário, lançou o rodoviário Jubileu 25, sobre chassi Mercedes-Benz de motor dianteiro, para ser fabricado na sua unidade nordestina. Sem a sofisticação e a ousadia estética do futurista Gaivota, a Jubileu não carecia de equilíbrio em suas linhas, sendo marcantes as janelas laterais com cantos em ângulo vivo, a faixa de vinil revestindo a primeira coluna e avançando até o teto, o vinco percorrendo as laterais, o grande para-brisa dianteiro, o para-brisa traseiro inteiriço e as 4 esbeltas lanternas traseiras. Tinha toalete, 40 poltronas reclináveis, luzes individuais, divisão para o motorista e bagageiro passante na traseira. Por oportunidade dos 25 anos, a Caio também apresentou o novo logotipo, que perdura até hoje. A Caio foi a primeira firma brasileira a preparar furgões e micro-ônibus para os recém-lançados caminhões leves Mercedes-Benz L-608, os Mercedinhos, projetando em 1972 uma série de versões de carroceria para equipá-los. A linha foi batizada Verona. Utilizando a dianteira da cabine fornecida pela Mercedes-Benz, era composta por diversas versões: ambulância, micro-ônibus, escolar, turismo, executivo, camping, furgão com portas traseiras ou laterais, 11,5 metros cúbicos de volume interno, furgão cabine dupla e ambulância. Os veículos acompanhavam o estilo das versões fabricadas pela Mercedes-Benz na Alemanha. Em 1974, contudo, os micros ganhariam desenho próprio da Caio, com linhas mais retas e janelas maiores, porém mantendo a dianteira do L-608, passando a chamar-se Carolina. A partir do ano seguinte também seriam fabricados em Jaboatão. Além dos derivados do Mercedinho, a empresa mostrou no 8º Salão do Automóvel, em novembro, a atualização do Urbano Bela Vista, aperfeiçoamentos internos, novas lanternas, nova grade encerrada em molduras salientes de fibra de vidro na cor preta, e a versão do Gaivota montada no novo chassi Scania BR-115 com motor traseiro, com algumas alterações estéticas na carroceria. Também aproveitou o salão para lançar o concurso Caio de desenho de carrocerias de ônibus, aberto a universitários de arquitetura, desenho industrial e engenharia. Em 1974, a Caio renovou a linha de ônibus urbanos, lançando mais uma carroceria de grande sucesso, Gabriela, com linhas mais retas, grande área envidraçada, amplo uso de fibra de vidro e iluminação fluorescente de série, porém ainda com colunas inclinadas. Com ela, a Caio lançou o para-brisa
Traseiro plano, em peça única, solução logo copiada pelo restante da indústria. O modelo seria atualizado no Salão do Automóvel de 1976, como Gabriela II, quando ganhou colunas verticais. O Gabriela foi o primeiro urbano da Caio fornecido em versão articulada, quer sobre os recém-lançados chassis Volvo nacionais, quer sobre o canhestro chassi Scania com motor dianteiro. Também no Salão-se 1976. Apresentou sua primeira carroçaria com estrutura em duralumínio, tecnologia absorvida a partir da aquisição da Metropolitana, que ocorrera em janeiro daquele ano. Era o Corcovado, derivado do Metropolitana Independência de 1972. Na contramão do futurista Gaivota, era um rodoviário de traços pouco inspirados, com os detalhes de acabamento de praxe, que logo foi incorporado à frota da Única e colocado em operação na rota da Via Dutra. A empresa exaltava como qualidades únicas do modelo a redução do número de lugares de 36 para 32, oferecendo mais espaço entre os bancos, serviço de água filtrada com corpos de papel, piso acarpetado e vidros fumê. Ainda em 1976, em conjunto com Vilares e Massari, montou uma série de trólebus com carroceria Gabriela para participar das licitações para os sistemas de transporte de São Paulo e Araraquara. A Caio era responsável pelas carrocerias monobloco, 12.0 m de comprimento, 3 portas largas e 106 passageiros, e a Massari pelas plataformas, que utilizavam elementos mecânicos Fiat Diesel FNM. Em 1977 haveria mais um lançamento. O Intermunicipal Itaipu, também apresentado como rodoviário e turismo, igualmente originado do Gabriela, com pequeno rebaixo no teto, à frente, para-brisas ampliados e caixa de itinerário transferida para o interior da cabine. Vencendo a crise de 1980 apesar da recessão econômica do final da década de 70, que já prenunciava futuros problemas para a indústria nacional de carrocerias, ainda houve espaço para alguma atividade até que a grande crise explodisse em 1982. A Caio iniciou a década de 80. Fortalecendo seus bem-sucedidos esforços de exportação. Com isso, conseguiu inicialmente manter a produção em níveis aceitáveis, em torno de 500 unidades mensais, 200 em São Paulo, 200 no Rio e 100 em Pernambuco, representando as exportações 40% desse total. Também procurou reforçar o foco em seu negócio principal, desfazendo-se da Única Auto-ônibus, vendida para a aviação em Itapemirim. Foi também em 1980 que a Caio colocou em operação parte da nova planta de Botucatu, oficialmente inaugurada, porém, apenas em 1985. Com capacidade de produção de 700 unidades mensais, era uma das maiores fábricas de carrocerias do planeta. Para lá foi levada a produção de carrocerias de alumínio, até aí feita na Metropolitana, que foi então fechada. 1980 também teve 3 novidades. Pelo lado do produto, por encomenda do governo federal, a Caio fabricou os 2 papamóveis que transportaram o Papa João Paulo II em sua primeira viagem ao Brasil. Os chassis eram Mercedes-Benz L-608 e as carrocerias baseadas no Micro Carolina. A linha urbana Gabriela foi substituída pelo modelo Amélia, mais um produto de extremo sucesso, com estrutura em aço ou alumínio, e, tendo como origem a estrutura da carroceria. Gabriela lançou um rodoviário com linhas quadradas e acabamento mais simples aritana. Durante aqueles anos, apesar da permanente postura reativa de seus dirigentes, a Caio teve que participar, seguindo os demais grandes fabricantes, dos programas federais de modernização dos trólebus e das carrocerias urbanas, origem do projeto Padrão, iniciativas que definiriam as normas básicas técnicas e dimensionais às quais os equipamentos para transporte urbano de passageiros deveriam passar a atender. A partir da nova carroceria Amélia foram fabricados alguns protótipos de ônibus diesel sobre chassi Volvo e de trólebus, em consórcio com a Scania Vilares e com a Massari Brown Boveri, todos eles com portas largas, suspensão pneumática e estrutura em aço de alta resistência, como determinavam as especificações das carrocerias padrão. Em 1982 a demanda externa sofreu drástica redução, agravando a recessão do mercado interno, que já vinha de mais de 2 anos, tornando a crise especialmente aguda. A ociosidade da Caio se elevou a 60% no final do ano. Foi provisoriamente suspensa a produção na Caio Norte e, em São Paulo, mais de 900 empregados demitidos, sob ameaça de novas
Dispensas. Em 4 de março de 1983 foi deflagrada greve pela estabilidade no emprego. Em 4 dias, tempo inusitadamente curto, a paralisação foi julgada ilegal pelo TRT. Radicalizando sua posição, 2 semanas depois a Caio fechou a fábrica de São Paulo, demitindo todos seus 450 operários e transferindo o restante da produção para Botucatu. O ano terminaria com a encomenda, pela CMTC, do primeiro trólebus articulado do país, com carroceria Amélia de 18,0 metros de comprimento e capacidade para 210 passageiros, que seria fabricado em consórcio com a Scania e a Vilares. A conjuntura nacional negativa, porém, se espraiou por todos os setores e levou ao abrupto corte dos investimentos federais no programa de trólebus, sendo assim suspensa a encomenda dos articulados elétricos. Somente um exemplar foi entregue em 1985. Quanto às demais cidades, apenas um novo trólebus de 2 eixos, Scania Vilares, foi fornecido a Araraquara em 1982. Amainada a crise, a Caio voltou a insistir no mercado rodoviário, lançando no início de 1985 o moderno Squalo, em coincidência com a festa de 40º aniversário da empresa e com a inauguração oficial da fábrica de Botucatu. O ônibus, construído em duralumínio, montado sobre plataforma Mercedes-Benz 0-364 alongada para 13,0 metros, tinha diversos detalhes estéticos pouco usuais. Enorme para-brisa dianteiro inteiriço, pequenos faróis retangulares, acentuando a pureza das linhas da frente, revestimento lateral em chapa de alumínio contínua e elevação do teto, na traseira, onde foi montado um spoiler. Os bagageiros passantes ultrapassavam 11 metros cúbicos de volume e grande número de opcionais era oferecido. Segundo o fabricante, o ônibus tinha a melhor penetração aerodinâmica do mercado nacional. A expectativa, mais uma vez frustrada, da Caio era conquistar, com o novo modelo, 20% do mercado de ônibus rodoviários de piso alto. Logo a seguir foi a vez da reestilização do Micro Carolina que, dispensando a dianteira estampada em chapa de aço original da Mercedes-Benz, ganhou personalidade própria, inclusive um sutil spoiler na extremidade traseira do teto. O Carolina, que a essa altura já não utilizava apenas os chassis Mercedes, mas também Ford e Volkswagen, continuava a ser disponibilizado em grande número de versões, inclusive como furgão de carga. Em 10 anos, 3 modelos urbanos: o funcional Vitória, o convencional Alfa e o pós-moderno Millennium. Em 1988, 8 anos após a apresentação do Amélia, foi lançado seu substituto Vitória, mais um urbano de grande sucesso. Exposto em dezembro do ano anterior na V-Transpo, tinha linhas limpas e modernas. Bonito como nenhum outro urbano Caio, seu equilíbrio e harmonia eram especialmente ressaltados nas versões padrão e articulada com motor central. A caixa de itinerário integrada ao para-brisa, o para-brisa dianteiro e as portas inteiriços opcionais, e a larga grade horizontal pintada nas cores da carroceria em muito contribuíam para a impressão de funcionalidade comunicada pelo estilo da carroceria. O Vitória recebeu iluminação fluorescente e painel de instrumentos e capô do motor com novo desenho. O cordão de acionamento da campainha foi substituído por botões instalados nos balaustres. Foi também preparada uma versão rodoviária, com leves alterações na dianteira, caixa do itinerário reduzida e transferida para trás do para-brisa, pequena inclinação na parte dianteira do teto, spoiler traseiro, faróis no para-choque. Modelo simplificado, destinado a chassis com motor dianteiro. Com ele a empresa procurava compensar o fracasso do rodoviário Squalo que, desde o lançamento 4 anos antes, só conseguira vender 10 unidades.